E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai resolver exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano do ensino médio, Química 2, apostila 2, capítulo 6. Esses exercícios são referentes ao conteúdo de quantidade de matéria, constante de Avogadro e massa molar, ok? Vamos lá então. O primeiro exercício que a gente vai resolver hoje é o exercício do grupo dos contextualizados, exercício número 6. Ele fala assim: o consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da pressão das artérias, também chamado de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 gramas de sal, 1,7 gramas de sódio. Uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo o número de íons sódio igual a. Cuidado aqui, temos informações importantes. Perceba que nesses exercícios agora envolvendo mol, massa molar, a gente tem uma abordagem um pouco mais delicada. Tem que saber tirar os dados do exercício e analisar com calma o que ele quer. Então, ele fala para a gente o seguinte: o consumo máximo diário de sal são 5 gramas. Ele quer saber aqui o número de íons sódio. Perceba que aqui uma coisa é falar do sal, outra coisa é falar do sódio. Bom, aqui é a informação relevante para a gente. Eu tenho 1,7 gramas de sódio. Então, quando ele fala da quantidade máxima recomendada de sal, ele está falando, na verdade, desse tanto de sódio. É esse valor que a gente vai usar na conta, e não os 5 gramas, ok? O que a gente tem? Aqui ele não relacionou íons e grama. Grama é massa. Lembra daquela regrinha que eu passei para vocês, importantíssima. 1 mol eu relaciono com 6, 10 a 23 partículas, que eu relaciono com a massa. Sempre dessas três coisas, na minha regra de 3, eu vou usar duas. Então, aqui nesse exercício, como ele falou de íons, eu uso 6, 10 a 23. Como ele falou de massa, eu vou usar a massa molar. Atenção, eu não uso mol aqui porque no exercício ele não deu nada de mol e não perguntou nada de mol, ok? Então, a massa molar do sódio está aqui. Cuidado, o íon sódio é o íon Na+. Mas não tem diferença aqui falar da massa molar do íon sódio e da massa molar do elemento sódio, uma vez que a carga não muda nada na massa molar, como eu já expliquei para vocês. Então, eu tenho aqui, primeira linha fixa, né, 6 vezes 10 a 23 íons, equivale a 23 gramas do íon sódio. 1,7 gramas eu vou ter X íons. Assim, resolvendo essa regra de 3, eu tenho aqui, multiplicando, perceba, grama embaixo de grama, íons embaixo de íons, como eu já passei para vocês. Então, tenho aqui, multiplicando em cruz, tenho esse valor aqui, passo 23 dividindo. Aqui não tem nada para simplificar, ok? Aqui eu necessariamente preciso fazer essa conta. Diferente de outros casos que a gente viu que dá para simplificar ou mesmo dá para enxergar uma proporção aqui. Como o exercício é teste, se você começa a resolver essa conta e já vê que o primeiro dígito é 4, você nem precisa terminar aqui, é só você chegar já na resposta, ok? Então, eu tenho aqui a minha resposta correta é 4,4 vezes 10 a 22 íons sódio, ok? Próximo exercício, então. Bom, exercício número 13 que nós faremos agora, dos contextualizados. As gemas e pedras preciosas são comercializadas em quilates, unidade de massa equivalente a 200 miligramas. Considerando que os diamantes são carbono puro, o número de mols e o número de átomos de carbono em um anel de 2,4 quilates são respectivamente. Cuidado aqui, ok? Ele deu várias informações, vamos pegar aos poucos. Primeiro, ele fala que o quilate, que é uma unidade de massa, equivale a 200 miligramas. E ele falou o peso, né, a massa do meu anel, 2,4 quilates. Então, tem aqui, 1 quilate, 200 miligramas, 2,4 quilates, x miligramas. Perceba, quilate embaixo de quilate, miligrama embaixo de miligrama. Eu vou descobrir aqui, eu vou tentar eliminar a unidade quilate, ficar somente com a unidade miligrama. Como eu já cheguei aqui no resultado 480 miligramas, eu vou transformar esse miligrama em grama. Como?
Mili significa 10 a menos 3. Então, ó, mantive aqui o mesmo número, só mudei aqui mili por 10 a menos 3. Por que eu vou fazer isso? Bom, pela tabela periódica, aliás, aqui ó, só reforçando, ele vai querer número de mols e número de átomos de carbono, ok? Essas são as duas perguntas. Como eu tenho duas perguntas, eu tenho que fazer duas regras de 3. Bom, pela tabela periódica, se a gente consulta lá, a massa atômica do carbono é 12. Então, a massa molar dele também é 12 gramas por mol. Perceba aqui que ó, ele pergunta número de mols e número de átomos de carbono. Se eu olho aqui as alternativas, número de mols eu tenho valores aqui que são repetidos. Ó. Já no número de átomos, não tenho nenhum valor que é repetido. Assim, eu vou resolver direto, eu vou começar resolvendo aqui, ó, pelo número de átomos de carbono, que aí eu já chego na resposta correta, ok? Então, ó, como eu vou ter que relacionar átomos com massa, eu vou usar 6, 10 a 23 e massa molar. Perceba aqui que eu não estou usando mol, porque agora eu não estou calculando mol, ok? Então, eu tenho que 12 gramas equivale a 6, 10 a 23 átomos de carbono. Como eu tenho 480 vezes 10 a menos 3 gramas, y átomos. Por que eu não usei aqui número decimal? Eu preferi trabalhar com potência, já que aqui ó, tenho potência na base 10, potência na base 10, fica mais fácil, ok? Resolvendo essa regra de 3, eu chego aqui, então eu resolvo aqui as potências e faço aqui a conta. Eu posso, se eu quiser simplificar, eu posso simplificar 480 por 12, que vai dar 40, ok? 40 vezes 6, 240. 10 a 20 átomos. Lembra aqui, ó, potências de mesma base multiplicando, eu copio a base e somo os expoentes. Deixando aqui em notação científica, a vírgula está aqui. Eu tenho que andar duas casas para a esquerda. Se direita o expoente diminui, esquerda o expoente aumenta. Então, duas casas, 2,4, 10 a 22. Já chego aqui na minha resposta correta, alternativa D. Caso você optasse por começar calculando o primeiro número de mols, o que você faria? Então, vou resolver agora só para você poder entender. Você teria que relacionar mol com massa. Então, mol com massa, você usa a massa molar. De que forma? 12 gramas em 1 mol. 480 vezes 10 a menos 3 gramas, Z mols. Esse valor de Z, chego nesse resultado. Tiro ele da notação científica, porque aqui não está em notação científica, 0,04 mols de carbono, ok? Vamos seguir então. Agora a gente vai fazer o exercício de aprofundamento número 16. O carbonato de sódio é um composto largamente usado para corrigir o pH em diversos sistemas, por exemplo, água da piscina. Na forma comercial, ele é hidratado, o que significa que uma quantidade de água está incluída na estrutura do sólido. Então, só para a gente entender, essa água que eu chamo de água de hidratação é assim, eu tenho a estrutura do carbonato, né, a estrutura no cristal de carbonato, e lá também eu tenho moléculas de água que participam dessa estrutura, por isso que chama água de hidratação. Sua fórmula mínima é escrita como Na2CO3 XH2O, ok? Em que X indica a razão de mols de água por mol de carbonato de sódio. Então, esse daqui que é o carbonato de sódio, ok? O valor de X pode ser determinado através de uma análise gravimétrica. Vamos lá ver o que ele quer. Uma amostra de 2,574 kg do sal hidratado, ou seja, que contém a água, foi aquecida a 125 graus Celsius, de modo a remover toda a água de hidratação. Ao término, a massa residual do sólido seco foi de 0,954 kg. Aí ele deu os dados para a gente. Já deu aqui calculada a massa molar. Olha que bonzinho que ele é. Ele poderia ter dado os elementos separados e eu ter que calcular a massa molar desses compostos. Letra A. Calcule a quantidade de matéria presente no sal seco. Mostre claramente seus cálculos. Então, vamos achar aqui, ó. Vamos achar umas informações importantes aqui, ok? Esse daqui é o sal hidratado, só que eu não sei qual que é o valor de X aqui.
ele fala que o X é a razão de mols de água por mol de carbonato de sódio. Então, eu tenho que achar o mol de água e achar o mol de carbonato de sódio. Ele falou que o sal hidratado tem essa massa aqui. Então, carbonato de sódio mais água. E que o sólido seco tem essa outra massa. Ou seja, o sólido seco é quando não tem água. Essa daqui é a massa só do carbonato de sódio. Quantidade de matéria é o que ele quer. Vamos lembrar aqui, ó, quantidade de matéria da substância sal seco, ou seja, do carbonato de sódio. Número de mols é a mesma coisa que quantidade de matéria. Então, no exercício, sempre que eu perguntar, calcule a quantidade de matéria, ou qual a quantidade de matéria, eu estou perguntando quantos mols tem dessa substância. Bom, a gente tem aqui a informação da massa molar, porque ó, ele te deu massa e você tem aqui massa molar. Então, ó, 106 gramas eu tenho em 1 mol. Cuidado, eu não posso usar a massa em quilos. Perceba aqui, ó, grama, quilo. Lembra que eu disse em aula que sempre numa regra de 3, o máximo de unidades que você pode ter são 2 unidades de medida diferentes. Então, aqui, como eu tenho grama e aqui eu não vou usar quilograma, 0,954 quilogramas é a mesma coisa que 954. Por quê? 1 quilo são 1000 gramas, ok? Vou achar N mols, o valor de N nesse caso. Aqui, se você perceber essa proporção, daqui para cá eu multipliquei por 9, consequentemente, daqui para cá eu também multiplico por 9. Então, no sal seco, eu tenho 9 mols de carbonato de sódio. Continuando, letra B. Calcule a quantidade de matéria de água que foi removida pelo aquecimento. Ele não te deu a massa do sólido hidratado? Então, é isso que ele quer. A massa do sólido hidratado, do sal hidratado, é essa daqui, ou seja, sal mais água. Aqui é a massa só do sal. Se eu tiro essa quantidade, né, se eu pego esse total e retiro o sal, me sobra apenas a massa de água. Sobrando a massa de água, tenho aqui em quilos. Não posso usar, tenho que usar em gramas. Então, 1,62 quilogramas são 1.620 gramas de água. Ele te deu o dado de massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, a cada 18 gramas eu tenho 1 mol de água. Como eu tenho 1.620 gramas, eu vou ter Y mols de água. Achando esse valor, Y é igual a 90 mols de água. Ok? Por fim, letra C, determine o valor de X. Lembra que ele falou para a gente que X é o quê? Número de mols da água dividido por número de mols do sal seco. Então, tá aqui, ó. Mols da água, achei na letra B, 90. Mols do sal seco, 9. Ou seja, o valor do X lá no composto de hidratação é 10. Então, para cada molécula, né, para cada estrutura do carbonato de sódio, eu tenho 10 águas de hidratação. Perceba que esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado, mas o exercício vai te encaminhando a cada item o passo a passo. Para você calcular a letra C, a gente primeiro teve que calcular as letras A e B, ok? Por fim, o último exercício que a gente vai fazer, voltando agora no grupo dos contextualizados, é o exercício 9. O exercício 9 fala assim, ó, a vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é de 15 miligramas. Considerando que em alguns medicamentos suplementares existam 0,105 vezes 10 a 20 moléculas de vitamina E por comprimido, fórmula molecular C29H50O2, e que o número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês para manter a dose recomendada diária é cerca de... Cuidado, é um exercício difícil, por isso deixei por último, para a gente aqui pensar nas várias regras de 3 que eu tenho que fazer. Então, ó, ele fala para a gente aqui que a dose diária recomendada é 15 miligramas, ou seja, por dia eu tenho que ingerir 15 miligramas dessa vitamina. A pergunta dele é para um mês, 30 dias. Mesmo que ele não falasse 30 dias, quando o exercício pergunta de mês para dia, a gente considera como padrão um mês com 30 dias. Então, eu tenho aqui, ó, 15 miligramas em um dia, X miligramas em 30 dias. Esse valor de miligramas dá 450.
Vou transformar ele para grama, ok? Porque eu vou precisar depois desse valor em grama. Então, já troquei aqui esse mili por 10 a menos 3. Continuando agora. Essa é a fórmula molecular. Fazendo agora a massa molar. Por quê? Eu vou precisar transformar isso daqui em moléculas. Perceba aqui que ele coloca aqui moléculas no exercício. Então, para transformar de massa para molécula, eu tenho que usar a massa molar também. Então, ó, como eu tenho 29 carbonos, na tabela periódica carbono vale 12. 50 hidrogênios, na tabela periódica vale 1. E 2 oxigênios. Na tabela periódica, a massa atômica, 16. Assim, calculando isso daqui, nós temos uma massa molar de 430 gramas por mol. Significa o quê? Que em 430 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nessa massa eu descubro quantas moléculas eu tenho. Perceba que essa massa que eu tenho que ingerir em um mês, ok? Para eu poder receber esses benefícios de ingerir a vitamina E. Calculando aqui, a gente chega nesse resultado. Então, eu tenho aqui 6,27 vezes 10 a 20 moléculas da vitamina E. Agora, informação do texto aqui, ó. Quanto que eu tenho de molécula por comprimido? Tenho esse valor. Agora, nós vamos fazer a nossa última regra de 3. Então, olha só. Eu tenho 0,105 vezes 10 a 20 moléculas em um comprimido. Quantas moléculas? Eu tenho 6,27 vezes 10 a 20 moléculas em Z comprimidos, ok? Então, ó, comprimido embaixo comprimido. Se você faz a sua conta colocando as unidades de medida bonitinho, dificilmente você vai errar ou se perder, porque você vai orientar o seu pensamento depois da conta para que você não se perca no raciocínio. Resolvendo aqui, a gente chega num valor aproximado de 60 comprimidos. Se você calcular isso, vai chegar em 59,1 quebrados. Como aqui os valores são bem discrepantes, a gente já chega de cara. Se deu 5 e alguma coisa, vai arredondar aqui para 60, tá? Então, percebo que começa a dar 59, alguma coisa assim, já posso parar a minha conta. Alternativa D é a correta. Pessoal, eu sei que esses exercícios são um pouco mais pesados, tá? Por isso que eu passei aquela aula introdutória para vocês com contas mais básicas de mol. A gente precisa dar um passo além agora e eu tô aqui se vocês precisarem de ajuda, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.